E agradeço também a vocês, Maria Fernanda, Naná e Rodrigo, por estarem aqui para compartilhar experiências tão preciosas e importantes que vocês tiveram aí nesses últimos tempos. Quero agradecer também ao museu pela oportunidade de estar aqui, reunido a vocês, que eu tenho certeza é sempre uma alegria estar cercada de pessoas que valorizam e querem preservar o artesanal, que eu acho que é uma missão desse museu, desde a fundação, há mais de 20 anos, quando a Renata Melão criou essa instituição. E acho que esse espaço aqui hoje, né, essa conversa hoje, é para mostrar justamente as experiências de como a arte indígena pode estar inserida no contexto contemporâneo de uma forma muito respeitosa, de uma troca muito de parceria. Eu conheço os três há bastante tempo, né? Como eu sou jornalista dessa área, então já fiz várias entrevistas com eles, e eu sei da importância dessas trocas e da seriedade, né, que eles trabalham e trazem essa arte para um novo olhar. Então, assim, além da ordem alfabética aqui dos nomes, Maria Fernanda, eu queria começar com você, porque em 2014, quando você quando você abriu a sua empresa, você resolveu colocar o nome de Yankatu, que é um nome indígena, e desde então você tem tido uma experiência muito próxima. Eu sei que você fez amizades aí muito importantes, né, com vários indígenas, e eu queria que você contasse por que Yankatu e também por que você, assim, como é que despertou essa sua vontade de trazer esse conhecimento, esses saberes para o seu trabalho? Bom dia para todos. Na verdade, assim, o culpado está aqui, que é o Ricardo, que foi meu professor. Ele despertou em mim uma vontade de olhar para dentro, não só de mim, mas do meu país. Uma das questões era não ser só designer, mas o designer ele tem um papel social, né? Então, qual é o propósito? Por que eu sou designer? Por que eu vou criar mais alguma coisa num mundo que já tem tanta coisa? E, a partir daí, eu fui buscar a minha essência, e a minha essência é dentro da floresta, é com os povos indígenas, com o artesanato brasileiro. E daí eu comecei com a Yankatu. Eu queria, né, me lançar no mercado, mas eu não queria lançar a Maria Fernanda Paz de Barros, porque eu sabia que eu nunca ia trabalhar sozinha, que meu trabalho sempre ia ter outras mãos, outras participações, outras pessoas, que eu ia trabalhar com artesãos pelo Brasil afora. Então, Yankatu significa, na crença do povo Camaiorá, significa que o ser humano nasce com 3 almas. Uma ele herda do pai, outra ele herda da mãe, e a terceira, que é a sua essência, é Yankatu. Então, eu costumo dizer que Yankatu é a minha essência e essa essência dos artesãos brasileiros. Deixa eu ver como é que eu mudo aqui. Desde então, eu viajo pelo Brasil, desenvolvendo projetos com artesãos, com diferentes técnicas. Não necessariamente todos são indígenas, mas eu já tive a honra, né, de trabalhar tanto no Xingu, com a aldeia Calpana, com o povo Merinaco, como com o povo Pataxó, na aldeia Barra Velha. E são relações que ficam para a vida. Acho que quem está aqui vai poder concordar comigo. O meu intuito com o meu trabalho é usar o design como uma ferramenta para abrir portas para os artesãos e os povos indígenas poderem ter a sua própria voz, né, falarem por si. Então, são obras que vocês vão perceber, elas estão sempre em equilíbrio, né? Eu acho que eu costumo dizer que o meu trabalho ele é uma construção conjunta, e uma construção conjunta, uma soma verdadeira, ela não subtrai parte nenhuma, ela mantém ambas as partes visíveis, né? Que é o que eu procuro fazer, deixar ambas as identidades reconhecidas. Então, aqui, por exemplo, você tem a mãe do Culiquirda, na aldeia, no Xingu, fazendo o beiju tradicional.
E eu, a partir do trabalho que elas fazem ali, eu crio uma mesa em homenagem a elas, que tem o formato de como elas trabalham e traz os colares feitos por elas. Então, eu uso o meu trabalho para poder contar a história do trabalho das mulheres, da alimentação, da cultura, das tradições. Né? E eu acredito que isso é possível num trabalho conjunto. O essencial é a gente reconhecer a si mesmo primeiro, porque só quando a gente conhece a gente, aceita a gente é capaz de conhecer o outro e aceitar o outro como ele é. Né? É uma construção que tem que ser feita com muita sensibilidade, né? Com um olhar muito uma escuta muito ativa. Eu acho que é mais isso, é você ter essa sensibilidade de perceber cada detalhe, o que é importante, ouvir a opinião do outro, entender como a gente não sabe nada e como a gente está ali para aprender com eles. Porque eu posso ser designer, ter me formado, mas eu não entendo nada da técnica que eles dominam, eu não sei a história deles, eu não sei como eles vivem. Então, quando eu viajo para essas comunidades, eu vou como um caderno em branco para poder aprender com eles de verdade. Né? Eu procuro não estudar antes, eu procuro ir para aprender com eles, para eles sentirem nesse momento o quanto eles sabem que eu não sei. E, a partir daí, a gente estabelecer realmente um entendimento de que eles também têm muito para me oferecer. Não sou só eu que estou indo lá oferecer alguma coisa. Na verdade, eu acho que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Aqui a gente tem as mulheres na aldeia, isso foi durante a pandemia. Então, eu conheci a aldeia no Xingu antes da pandemia e não pude voltar para lá. A gente fez um trabalho por meio de mensagens, de vídeos, de uma série de tentativas e erros. E eu trago no móvel Oca, aliás, é uma peça que está na Bienal de Tel Aviv, representando o Brasil. A esteira que elas fazem, que normalmente a gente olha nas lojas de artesanato e fala, eu vou colocar em casa, mas você não olha para ela com um olhar de que ela pode ser alguma outra coisa. Então, um dos meus trabalhos é mostrar que a gente precisa mudar a forma como a gente olha para o artesanato brasileiro, porque ele tem uma potência, uma riqueza, uma beleza incrível. Então, trazer a esteira que elas fazem na aldeia para o centro de atenção de uma peça é poder abrir espaço para contar a história delas e mostrar essa riqueza. Aqui são outras obras, mas para mostrar essa relação de como eu procuro usar o meu trabalho para falar sobre eles e abrir espaço para que eles mesmos falem. Então, sempre que eu posso, eu trago eles para os eventos dos quais eu participo. Hoje eu, inclusive, tentei, mas o final do Quarupi no Xingu e não foi possível que eles viessem. Mas aqui é o Kulikirda Merinaco. A gente faz muitas coisas juntas até hoje. Essa é uma peça que mostra esse equilíbrio muito bem. É um balanço que traz a rede feita pelas mulheres e o trabalho em marcenaria e pintura feito pelos homens. Os bancos zoomorfos feitos pelos povos do Xingu já são muito reconhecidos como arte e já têm um valor muito reconhecido, mas o trabalho das mulheres não. E o trabalho das mulheres com fio de buriti é algo absurdo de trabalhoso, desde você pegar a canoa e buscar o buriti, até limpar, desfiar e enrolar na coxa para poder formar o fio que vai fazer a rede. Então, a minha intenção era, quando a pessoa perguntar, nossa, quanto custa uma rede? Você fala R$1.000, a pessoa fala, nossa, é caro. Você fala, não, não é caro, porque tem toda essa história por trás e o balanço me permite contar isso. E o balanço ele traz em equilíbrio o trabalho dos homens e das mulheres, o que foi, de acordo com o Kulikirda, foi a primeira vez na história do povo merinaco que um homem e uma mulher trabalharam juntos para fazer uma peça. Então, essas construções elas vão nascendo de uma maneira muito espontânea com eles, e a gente chega onde a gente nem imagina que a gente poderia chegar, né? Aqui já é o trabalho com o povo Pataxó. Então, na verdade, eu acredito que quando a gente trabalha com povos indígenas e com artesãos, é preciso muito respeito, é preciso muita sensibilidade. A gente precisa pensar nas nossas atitudes do início ao fim. Eu acho que são modos de vida muito diferentes. Então, até a maneira como eu vou expor e divulgar um trabalho, eu procuro pensar, obviamente, todo mundo é.
Alô? Oi, voltou. Mas é sempre tentar melhorar. Então, por exemplo, aqui eu faço uma exposição onde eu trago a história do povo Pataxó, que eu ouvi quando eu fui para a aldeia Pataxó, que é uma parte da história do Brasil que a gente não conhece, porque eles estavam ali do Monte Pascoal, quando o Brasil foi descoberto. Então, eu ouvi a história do Brasil contada por quem estava aqui. E disso nasceu uma exposição. E eu não podia fazer uma exposição sem que eu tivesse eles presentes. Então, o Marc Potier, que foi o curador que me convidou, a gente convidou o Araçari Pataxó para fazer uma pintura na exposição. Então, a pintura, no fundo, é uma pintura do Araçari. E, com isso, eu montei um portfólio para ele, e hoje ele tem uma pintura de mais de 200 metros no Cidade Matarazzo. E está voando sozinho por aí. Então, é isso, é usar o design como uma forma de abrir espaço, de ampliar o alcance deles, que muitas vezes a gente, por estar aqui, tem mais facilidade. Bom, aqui é, né, a referência da casa dos pais, aliás, a casa onde o Araçari nasceu, lá no sul da Bahia, e a primeira obra que eu criei, que é a obra Passagem, que traz essa história, é o começo dessa história. E eu aproveito todos os espaços que eu tenho para abrir espaço para que eles falem. Então, quando eu lancei essa obra numa exposição com o Marc Potier, a gente convidou tanto o Kulikir da Merinaco, como a Caio Walo, como o Araçari, para falarem. Foi na Praça Adolfo Bloch, para eles poderem contar as próprias histórias, né? Que quem sou eu para contar as histórias deles? Eu só abro portas. E aí aqui eu costumo fazer trabalhos coletivos envolvendo todos, as crianças, os mais velhos, para fazer essa busca, né, assim, de onde eu vim, quem eu sou, como isso tem valor, como eu tenho orgulho de ser quem eu sou, e assim a gente segue. Então, sempre demonstrando que é possível que a gente tenha um encontro entre os primeiros e os segundos povos, com harmonia, equilíbrio, respeito e genuína admiração. Que eu acho que a gente está tendo a chance de fazer esse encontro novamente e a gente tem que fazer ele direito dessa vez. Obrigada, Maria Fernanda. Vou passar agora a palavra para a Naná. Eu não sei se todo mundo sabe, a Naná é a filha caçula do Paulo Mendes da Rocha, o arquiteto que a gente tem tanto orgulho, né, de falar sobre ele, respeitadíssimo no mundo todo, o Prêmio Pritzker, ele e o Oscar Niemeyer, né, não tem outro brasileiro. E a Naná, assim, Naná, quando eu entrevistei seu pai, e o Paulo Mendes me contava, né, que eu fui lá conversar com ele sobre a cadeira paulistano, que é a cadeira mais emblemática dele, do trabalho dele. Ele fez essa cadeira para o Clube Paulistano nos anos 50, e ele contava que a vontade inicial dele era fazer um assento que tivesse um trabalho indígena, um assento com o trabalho artesanal indígena, mas que não tinha sido possível, acho que ele até chegou a tentar, não tinha sido possível, e hoje, até hoje, essa cadeira é vendida com couro, com algodão. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que você estava empenhada em realizar esse sonho do seu pai. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa história para a gente entender como é que foi essa experiência. Bom, primeiro, bom dia a todos. Agradeço muito o convite para estar aqui. E foi uma experiência muito incrível, porque eu estava, na época, em 2019, se não me engano, fazendo um trabalho comercial, desenhando mobiliário para a loja Aveda, com o Itamar Sechetto, e ele me fez um convite para ir ao Xingu, com vontade de fazer uma instalação na loja com algum artesanato Camaiurá, que era a etnia que ele conhecia e podia me levar para conhecer. E nós fizemos essa viagem. Chegando lá, a gente ficou chocados, enfim, com a beleza da trama de Buriti das redes, que é realmente muito lindo e chocante. É muito high-tech, é uma coisa incrível. E fizemos a instalação na loja Veda, e ali, naquele momento, a gente falou, bom, a gente tinha visto meu pai falar sobre isso, né, sobre a vontade dele, nos anos 50, porque ele queria, naquela época, fazer uma crítica ao colonialismo, colocando duas pontas
da nossa história, da nossa cultura, né, do Brasil, ou seja, a siderúrgica, que era uma coisa do desenvolvimento industrial, e o que havia de mais bonito no que era tradicional e originário, né, da América. E aí a gente olhou as redes e falou, bom, a gente pode tentar fazer. E aí começou essa história, essa aventura toda dessa elaboração dessas capas. Foi um trabalho que demorou alguns anos. Eu acho que tem um vídeo que é um pouco um resumo, né, do processo. E para mim foi um desafio, né, tentar viabilizar um projeto que era uma ideia muito bonita e muito forte, consistente do meu pai, de 57, agora. E, enfim, a gente conseguiu fazer isso acontecer e foi um trabalho muito lindo e muito amoroso, afetivo, muito receptivo dos Camaiurá. Foi muito lindo. Então, acho que... Não sei se a gente passa o vídeo. Eu queria só te perguntar, o seu pai... Você foi para lá, mas o seu pai não sabia dessa sua intenção ou ele já sabia? Na primeira viagem, eu fui por conta da Loja Veda e quando a gente voltou com as redes, eu mostrei para ele. Falei, pai, vamos tentar fazer? Aí, sim, ele sabia. E foi aí a gente fez um acordo, enfim, o Kotoki Camaiurá estava aqui, que é o cacique, em São Paulo, por conta de tinha exames para fazer, enfim. Ele estava em São Paulo na ocasião e a gente juntou eles no escritório para dizer, vamos tentar fazer essa empreitada, vamos fazer acontecer. E ali firmou-se, então, um acordo dessa tentativa. E o Kotoki voltou para a aldeia Camaiurá com a estrutura da cadeira em mãos para tentar desenvolver a capa. E aí foi um processo que, enfim, acho que o vídeo conta mais resumidamente e a gente pode conversar mais ainda depois. Então, vamos ver. E eu fiquei pensando assim, se eu fizesse uma cadeira toda em torno de uma barra só dessa com desenho adequado para isso pôr no espaço, os índios dormem em redes, qualquer coisinha de pano, essa cadeira seria flexível para todos os lados. E eu inventei uma barra única, que você dobra assim, 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 leva para o ponto de menos solicitação, que é embaixo, atrás, e solda um ponto só. Ou seja, uma dobradura com um ponto de solda. Se isso é a ponta da técnica, e a outra ponta seria o tecido feito pelos índios, uma rede de tucum. E eu achei curioso e maravilhoso como uma peça de design podia conter também um discurso tão potente. Nesse caso, uma crítica ao colonialismo e uma homenagem às técnicas e à história toda dos povos originários americanos. Eu fiquei com essa ideia na cabeça, nossa, de como seria lindo realizar esse projeto, né, que meu pai não conseguiu viabilizar na época. Na ocasião, o Kotoki, que é o cacique Camaiurá, estava em São Paulo e a gente organizou um encontro entre ele e o Paulo para poder discutir essa possibilidade, ver se fazia algum sentido, se era legal para eles. E todo mundo topou e o Kotoki voltou então para o Xingu com uma cadeira paulistana em mãos, a fim de fazer os primeiros testes e entender como fazer essa trama. Esses testes chegaram aqui, mas tinha um problema técnico ali que tinha que ser resolvido. Eu entendi que precisaria ter um gabarito, que é uma espécie de bastidor, para essa trama ser feita de maneira contínua, sem emendas, da mesma forma como eles fazem as redes, para que quando a gente tirasse desse bastidor, a capa fosse um pouco maior do que a estrutura e tivesse a tal da caída. E então nós fomos para o Xingu, fomos super bem recebidos, mas eu tinha levado esse elemento novo que era esse gabarito, que era um objeto estranho. Quando a gente começou a montar isso lá, todo mundo ficou curioso, foram chegando aos poucos para entender mais o que é isso, como funciona, como que vai ser. E aí foi muito legal porque foi uma aproximação muito espontânea e uma coisa que a gente foi testando juntas, porque eu também não sabia se aquilo funcionaria. Então rolou ali uma troca mesmo de saberes. E depois de alguns dias, essas capas foram ficando prontas. No final, a gente ficou com 8 capas que ficaram bem acabadas. O resultado é um projeto coletivo feito a várias mãos e, ao mesmo tempo, muito singular de cada pessoa que tramou. Uma coisa elegante,
como são as coisas singelas que fazem os índios. Coisa quer dizer, aquilo essencialmente. E são várias, são 8 capas, né, que você apresentou até agora recentemente lá na feira na MAD. Na MAD. Mas não teve outra feira também? Teve uma na SP Arte, mas o conjunto das peças mesmo foi apresentado na MAD. E que foi uma questão importante para mim, porque eu demorei para conseguir apresentar esse projeto da forma mais adequada, que eu achava mais adequada. Não sei, acho que vale a pena falar. Tive alguns convites de como comercializar isso, como tornar isso uma produção maior, e me deparei com essa questão. Quer dizer, não era para virar uma produção maior. A experiência é essa experiência. Ela se encerrou aqui, justamente para não repetir uma lógica, né, de exploração comercial, ou seja, não é uma encomenda, é uma experiência coletiva que resultou nesse projeto. E aí eu segurei durante um tempo esse projeto para lançar, porque as oportunidades de venda eram sempre um pouco repetindo uma coisa exploratória. Vamos encomendar tantas e vender por milhões, enfim. E eu tive que segurar até entender como eu tinha que apresentar isso corretamente, entender que eu tinha que fazer totalmente independente essa venda, para que eles pudessem ser bem remunerados da maneira que eu achava que tinha que ser. Enfim, e aí é isso. O resultado são 8 peças de uma série limitada mesmo, e o projeto se encerra aqui. Agora, eu adoraria poder fazer outras parcerias e, por exemplo, ajudá-los, como você conseguiu fazer com o seu trabalho muito bem, a dar visibilidade aos trabalhos deles e que eles pudessem vender os artesanatos de maneira mais efetiva, né, no mundo por aí. E como é que foi o retorno para eles, Naná, né, depois dessa experiência, e o que você recebeu de resposta por parte deles? Bom, eles estão super felizes, porque é isso, conseguiram, junto comigo, fazer esse projeto e colocar ele no mundo. Quer dizer, a gente fez isso juntos, e acho que eles nem esperavam que o retorno fosse tão positivo. E, enfim, eles estão super felizes. E gostariam de poder apresentar o artesanato deles de outras formas também. Então, eu estou agora nesse momento de diálogo para tentar viabilizar isso. Ótimo. Então, eu passo a palavra agora para o Rodrigo Silveira. Rodrigo é designer e marceneiro, que ele faz questão de dizer, né, Rodrigo? Tem a marcenaria dele lá na Barra Funda. Ele pesquisa madeira há muito tempo, mais de 10 anos, e esse trabalho é muito interessante porque ele quer recuperar uma história da época da nossa descoberta, não é isso, Rodrigo? Bom dia, obrigado, Regina, pelo convite. Então, acho que, resumidamente, eu estou há 20 anos sendo marceneiro e aprendendo marcenaria. Os primeiros 10 anos de carreira meus, eles foram muito focados em técnicas que a gente chama de marcenaria tradicional, que é só o encaixe da madeira maciça e cola, sem uso de nenhuma ferragem metálica, né? Os primeiros 10 anos de trabalho foram de aprendizado disso, de domínio dessa técnica. Depois desses 10 anos, com isso meio dominado, assim, eu achava que eu estava com o processo na minha mão. E eu entendi que eu achava que esse processo começava na hora que o caminhão de madeira chegava no meu ateliê. E eu descarregava ele e começava a fazer uma cadeira, uma mesa. E aí me deu um estalo que eu entendi que não, né? Esse processo começa dentro da floresta, com as comunidades que vivem da floresta e que são extrativistas e são nativas do entorno de onde é tirado essas madeiras. E aí, há 10 anos, né, eu comecei a pesquisar trabalhos dentro da floresta. Então, como se extrai uma árvore, quais são as técnicas que as populações ribeirinhas usam originalmente. Então, eu tenho esse trabalho com populações ribeirinhas, principalmente, faz 10 anos, dentro da floresta, extraindo árvores com eles e trabalhando junto, que é o mais importante. Eu sempre tive vontade de trabalhar com comunidades indígenas, porque todas essas técnicas que eu aprendi nos primeiros 10 anos, que eu achava que eram técnicas brasileiras, porque a gente encontrava em móveis muito antigos aqui, eu notei que percebi que eram técnicas europeias, que tinham vindo para o Brasil através dos europeus e que, na verdade, são chinesas, né? Elas foram da China para a Europa e depois chegaram no Brasil. E aí veio essa vontade de, além de pesquisar técnicas de extração de madeira, né? Muito se fala sobre desmatamento, mas pouca gente vai lá olhar, né?
o que está acontecendo, como se extrai, se existe alguma maneira justa de extrativismo com a floresta e com as populações que nasceram na floresta, né? Aí eu comecei a pesquisar, junto aos ribeirinhos, as técnicas de trabalho em madeira antes da invasão portuguesa no Brasil. Tá? Então, como é que se faz isso, né? Se faz trabalhando junto. Então, indo para a Amazônia, já ajudando a construir barco, ajudando a derrubar árvore, construindo utensílio. E, para mim, a comunidade indígena é a maneira mais pura de conseguir esse conhecimento, né? Afinal, o ribeirinho, eles se chamam de caboclos, né? Ele é uma mistura que tem muito do indígena, então tem muito desse conhecimento, mas ele não é puro. Só que a comunicação com os indígenas sempre foi uma barreira para mim. As minhas primeiras experiências com os indígenas, assim, eu fazia quase um questionário para os caras, assim, e eles respondem meio que de acordo com a sua pergunta, sabe? Eles não respondem o que realmente é. E aí eu me toquei que, cara, não dá para tentar adquirir conhecimento assim, porque não é assim que eles passam conhecimento de geração para geração, né? É um conhecimento muito prático, né? Pouco falado, nada teórico. E aí eu tive a minha primeira experiência no Xingu, eu organizei isso. Inclusive, na época, eu até fui trocar uma ideia com você, né? Porque um amigo antropólogo tinha me apresentado para um Mernaco, e aí eu sabia que a Maria Fernanda já tinha ido lá. Então, eu fui fazer a primeira imersão lá, porque a aldeia dos Mernaco, na verdade, a Calpana, uma das aldeias deles, o rio estava subindo e estava ficando cheio de lama, eles queriam construir ocas, eles queriam mudar a aldeia 500 metros para cima, assim. Então, eu fui lá e passei um tempo construindo as ocas com eles, ajudando mesmo. Tipo, vamos lá derrubar Imbira, entra no mato, vai derrubar Imbira. Vamos lá tirar Buriti, entra no brejo lá de canoa. Não sei até se... Talvez eu tenha um vídeo aí colocado. E é assim, do lado do cara, sem perguntar nada, só olhando e reproduzindo. Então, esse conhecimento, para mim, é muito importante, não na forma estética que ele se apresenta no meu trabalho. Ele é importante na forma... muito anterior a isso, que é a forma de construção. Então, hoje, no dia a dia do meu ateliê, todos os marceneiros que estão lá comigo, inclusive eu, a gente já utiliza a técnica na produção dos nossos móveis, que é realmente brasileira. Tá? Que a gente pode olhar e falar assim, pô, hoje eu utilizo enxó no meu dia a dia, que é uma ferramenta indígena, entendeu? Que antigamente ela era feita com osso de animal, hoje é feita de metal. Então, isso, para mim, é o mais importante, poder perpetuar e passar esse conhecimento em relação ao tipo de técnica construtiva, para poder falar, isso aqui é miscigenado como a gente, mas não é um miscigenado europeu, é um miscigenado europeu e brasileiro também. Tá? Então, no meu trabalho hoje, o mais importante não é, de repente, usar uma pena de arara no móvel meu, e sim que essas técnicas estejam aplicadas, sejam técnicas construtivas. E não estou falando de marcenaria, estou falando de trabalho em madeira, construção de oca, construção de barco, qualquer tipo de utensílio. E também na parte de como extrair a madeira. Se você vai falar com qualquer ribeirinho que vai extrair uma madeira para uma casa dele, ou alguns indígenas também, o cara ele só extrai em algumas épocas do mês. Aí eu falei, cara, mas por quê? Tem que ser lua minguante, por exemplo. Tá, por que minguante? Porque as águas minguam da madeira, né? Então, o que a gente quer quando a gente trabalha madeira? A gente quer trabalhar com madeira seca. Então, qual que é o melhor período de se derrubar uma árvore? Sabe? Então, esse tipo de conhecimento é um conhecimento que, em grande escala, quando você tem derrubada de desmatamento, isso aí se perde, não existe. Tá? Agora, quando a gente trabalha em pequena escala, como a gente em manejos comunitários sustentáveis, a gente consegue aplicar esse tipo de coisa para o produto final, no final das contas, ser melhor. E o que a gente vai mostrar aqui foi um projeto que aí eu fiquei lá com os caras tal, e veio essa vontade mútua de trabalhar mais. Só que eles queriam trabalhar comigo, aqui em São Paulo. Entendeu? Aí eu falei, cara, como é que eu vou viabilizar isso? Né? Foi aí que eu tive o convite da Clarissa, que está aqui, para desenhar alguma coisa lá para mais 5-5. Vamos fazer cadeira, vamos fazer mesa. Eu fiquei pensando, falei, putz, já faço tanto isso aqui, né? E aí eu tive a ideia, eu falei, Clarissa, eu vou entrar aí, mas eu não vou entrar da forma que você quer. Eu quero apresentar um projeto para vocês. Vocês patrocinam esse projeto e aí a gente apresenta esse projeto. Então, a gente criou o projeto Soma, é um projeto meu que eles patrocinaram,
que basicamente a gente usou a tradição deles, que é secular, do fazer desses bancos indígenas em formatos de animais, né, que são tão famosos já. E aí eu trouxe eles para São Paulo e a gente mudou um pouco a escala dos bancos, né? A gente trabalhou com peças de 2 metros e pouco. E aí como é que eu entrei nisso, né? Para não me apropriar disso. A apropriação cultural é uma coisa muito delicada, né? Então, como que esse projeto vai ser nosso e não deles? Afinal, eu estou trabalhando uma tradição deles, que é a construção dos bancos em formatos de animais, né? A gente dividiu muito bem, assim, talvez, eu acredito que tenha sido muito bem feita a divisão. Então, extremidades dos animais, os indígenas vão construir, e o meio dos animais, então estamos falando de cabeça e rabo e tronco, e o meio dos animais eu construo. E a gente vai se ajudar, mas a gente não vai opinar sobre o trabalho um do outro. E aí, a partir disso, nasceu o projeto Soma, que a gente apresentou na SP Arte esse ano, que são 9 peças, e foi patrocinado pela Mais 55. A gente fez um projeto de planilha aberta, que é muito importante, a valorização e distribuição do dinheiro na cadeia do design, né? Então, eu ganho exatamente o que o artesão merinaco ganha, né? Então, isso era uma premissa do projeto. Todo esse trabalho que eu tenho feito na Amazônia nos últimos 10 anos fala sobre redistribuição de dinheiro na cadeia do design. Então, se a gente fizer uma conta burra, já estou indo até um pouco além, mas a cadeira que eu mais vendo, se a gente dividir em metros cúbicos, assim, ela tem 0,02 metros cúbicos. Se eu for colocar isso no preço que eu vendo ela, eu ganho R$1,5 milhão por metro cúbico. O cara que derruba a árvore na floresta ganha R$20 por metro cúbico. É uma distribuição muito errada do dinheiro, né? Então, o cara está lá, é subsistência dele. Se você conseguir pagar mais ele do que o desmatamento paga, por exemplo, ele vai tomar decisão por subsistência, ele vai trabalhar no manejo sustentável comunitário, por exemplo, porque a gente consegue redistribuir melhor esse dinheiro. Então, o trabalho Soma é meio que um resultado desses últimos 10 anos de pesquisa na Amazônia, né? E aí que terminou no Xingu, aí, na verdade não terminou no Xingu, terminou aqui na Barra Funda no início desse ano. E Soma, né? Achei tão bonito vocês terem batizado o projeto com Soma, né? Porque diz tanto Soma, nessa coisa de somar, da parceria. E, para quem não sabe, a Mais 55 Design é uma marca relativamente nova, né, no mercado, com design brasileiro autoral. Clarissa, que bom que você está aqui com a gente também. A Clarissa é a curadora da Mais 55. E o Rodrigo tem um vídeo, né, Rodrigo, que você tem aqui para apresentar. Então, vamos lá ver. Meinaku, então você pi, no putanga utawana, nesse tempo. No pone kakanamu natigo, mihinaku, e que se toma para ser pi, a putanga kaupunego. Ontem nato vamos ser pi. Utawana neva no pouco.
eu sou paulistano e marceneiro e designer. Rodrigo, você falou que eles tinham vontade de vir aqui para trabalhar com você, né? A gente sabe como é difícil estabelecer uma relação de confiança com os povos indígenas, e até gostaria que vocês duas também falassem sobre isso, num povo que foi já tão explorado. Então, como é que foi essa experiência? Como é que se estabeleceu essa confiança e essa vontade deles virem para cá para fazer esse trabalho com você? Não, eu acho que eu tenho uma facilidade para isso, que é o trabalho manual, né? Então, o fato de quando eu me enfio na floresta, estou com os povos ribeirinhos ou eu estou com os indígenas na comunidade indígena deles, eu sou um cara que estou trabalhando. Eu não tenho medo de ir lá, pegar uma motosserra e fazer do jeito que o cara está mandando. Eu não tenho medo de ir lá, subir na oca que tem 10 metros de altura, rachar palha, e eu estou trabalhando. Então, é uma proximidade, é uma relação que me interessa muito, que é essa relação horizontal de trabalho. Essa relação horizontal de trabalho gera confiança. Eu acredito muito nisso. Assim, eu tenho essa relação horizontal de trabalho com os meus funcionários, assim, no trabalho. Então, tudo que você está fazendo aí, eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de aprender. E tudo que eu faço, você é capaz também de aprender. Isso me aproxima muito das pessoas quando eu estou trabalhando. Então, a vontade partiu deles de vir para cá, porque, sinceramente, é muito mais interessante eu ficar indo para lá, né? O tempo inteiro eu aprendo muito mais. Como a Maria Fernanda falou, é clichê, mas é isso aí, a gente aprende muito mais com eles. Não tem como eu saber mais de madeira do que um povo que nasceu na floresta, né? E o conhecimento que eles têm é um conhecimento muito rico para a gente. Então, quando você constrói uma oca, por exemplo, eu até fugi do assunto, desculpa, mas a gente tem um conhecimento, assim, qualquer indústria no sul do Brasil que faz móvel quer. É uma madeira que toca o chão e não apodrece, é uma madeira que entorta e não quebra, por exemplo. Os caras ficam fazendo pesquisa, assim, no IPT, né, sem desmerecer o trabalho, pô. Mas, tipo, para descobrir qual é essa madeira. Cara, vai pro Xingu lá e vê qual madeira os caras usam, sabe? Eles fazem isso, porra, há 5.000 anos, entendeu? Eles têm esse conhecimento já está aqui, né? Então, criada essa confiança, eu tive um articulador lá, que é o Yatapi Merinaco, que é o pai do Kawaka Namu, que é o senhor que não fala português, que é o cara que estava suando no vídeo. E ele articulou com os artesãos lá, porque a situação do dinheiro é muito complicada, principalmente em dar mal entendido, assim, sabe? Tipo, como é que você vai remunerar? Mas não, é isso mesmo. De novo, a linguagem oral é muito complicada com eles, porque 2 falavam português, um não fala português, então eu já não consigo conversar direto com um deles, né? Então eu precisava ter uma pessoa de confiança para articular isso, que é um artista também, mas que não conseguiria vir na hora. Ele trabalha num posto de saúde lá da FUNAI. E aí ele articulou, falou, não, pode confiar nesses caras, a gente combinou o valor, sabe? E mesmo assim a gente ainda não está isento de dar mal entendido em relação a dinheiro, né? Porque eles precisam do dinheiro. Então, o que você tem que ter é jogo de cintura para poder dar um mal entendido. A gente falou, tá, então vamos ligar em vídeo aqui para o Yatapi, vamos resolver isso na hora. É mais dinheiro, é menos dinheiro, é menos dinheiro. Então, essa relação é delicada por causa do dinheiro, mas a relação com a pessoa, estabelecer essa confiança, para mim é um pouco simples, e eu acredito que seja pelo trabalho manual mesmo. Eu sempre consigo essas coisas por causa do trabalho manual, de olhar uma coisa assim que às vezes para mim é impossível,
chegar a derrubar uma árvore no meio da floresta, tendo andado 7 quilômetros para dentro. O que eu faço com esse negócio de 25 toneladas agora? Eu vou embora para casa, dormir na minha cama, porque não tem o que fazer. Aí os caras começam a trabalhar depois daquilo e carregam nas costas e vamos lá. Então, esse tipo de coisa, a gente, quando está lá, tem que estar muito aberto a sofrer um pouco, lógico, sair dessa coisa que a gente está acostumado, mas eu acho que no final do dia, a gente vai lá e toma uma caipirinha de álcool Zulu, que é o que eles tomam, e está tudo bem, sabe? E, Naná, e para você, como é que foi essa experiência, né, dessa relação? Sim, é muito legal, na verdade, estar aqui e ouvir vocês, porque tem coisas parecidas, né, dos encontros. Num primeiro momento, eu já fui bem recebida, porque eu estava com o Itamar, que já tinha ganhado confiança deles por ter comprado artesanato e ter estabelecido uma relação super respeitosa com eles. Mas eu confesso que, quando a cadeira estava lá, a primeira viagem que a gente fez dos testes, tinha um pouco, lá vem a Naná, que ela quer fazer uma cadeira aqui. Tinha um tom um pouco jocoso, de brincadeira entre eles, de não dar muita bola para aquilo, não dar tanta importância para aquilo. E eu acho que foi no momento que eu desenhei o gabarito e voltei, e que eu tinha proposto uma ferramenta, porque eu percebi que era uma coisa que estava difícil de resolver entre nós, né, porque a gente tentou fazer juntos no começo. Aí sim a troca foi efetiva e foi horizontal, porque isso, a gente colocou a mão na massa e testou uma coisa juntos ali. E eles entenderam que eu estava enaltecendo e elogiando aquela técnica. E aí a coisa virou uma brincadeira, porque eles entenderam que o respeito que eu estava tendo em relação àquilo, a curiosidade em relação ao que eles sabiam muito mais do que eu. E isso ficou uma coisa gostosa e natural ali, espontânea, na hora que resultou nesse processo de confiança, que eu acho que agora perdura, né? Vira uma relação de amizade, a partir de uma experiência manual de troca. E você, Maria Fernanda? Vamos ver se ele funciona. Bom, no meu caso, a minha história é um pouco diferente, assim. Eu acho que eu já vinha com um trabalho junto a artesãos, né? E sempre numa relação. Eu sou extremamente espontânea, então, assim, eu falo, eu abraço, beijo e me encanto, me emociono, e isso tudo transparece. Então, eu acho que isso ajuda muito quando eu estou com qualquer pessoa, porque, assim, é pura verdade, né, assim, que transborda. Então, eu acho que eu já tinha uma experiência de contato com os artesãos. Na verdade, meu primeiro convite veio do Kulikirda, que é conhecido como Steve Merinaco. Eu conheci ele na SP Art, e, obviamente, elogiei, troquei mensagens com ele, peguei telefone e tudo mais, mas não comprei, porque, infelizmente, não tinha condição no momento. Mas, quando ele voltou para São Paulo, alguns meses depois, ele me mandou uma mensagem. Na verdade, vieram assim, umas 50 fotos e a mensagem: Fernanda, eu estive, estou de volta em São Paulo e me ajuda a vender? Preciso vender até domingo. Eu mandei foto de banco para todo mundo que eu conhecia para ajudá-lo, né? Coloquei ele em contato com a Camila, da Imaterial Artesanato Brasileiro, que tem um e-commerce. Ela também ajudou. E, nisso, no final da sexta-feira, sobraram alguns bancos sem vender. Ele me mandou as fotos. Eu falei: olha, não tenho mais o que fazer, mas posso te oferecer para pegar os bancos, guardar no meu estúdio. E quem vier aqui eu ofereço, você continua oferecendo pelo seu Instagram, eu entrego, né? Ajudo da maneira que der. E, nisso, ele voltou para o Xingu e ele foi conversando comigo durante toda a viagem, contando: cheguei em Goiânia, agora a gente vai trocar de ônibus, agora eu vou para não sei aonde, meu filho fez tal coisa no ônibus. E a gente foi conversando. Quando ele chegou em Gaúcha do Norte, que é a cidade mais perto da aldeia, ele falou: bem que você poderia vir conhecer a aldeia. Ele falou: eu vou ficar sem sinal, então a gente não vai mais poder se falar, mas bem que você poderia vir conhecer a aldeia. E eu respondi: eu vou adorar. E ele foi, ficamos alguns dias sem se falar, de repente ele me volta, ressurge e manda uma mensagem: Fernanda, já falei com meu pai, que é o cacique, eu não fazia ideia, né? Minha mãe vai fazer o ritual das mulheres para te receber. Que dia você chega? Eu estava almoçando com a Crisa, que está aqui.
só olhei para a cara dela e falei, Cris, eu estou indo para o Xingu, quer ir? E assim fomos nós duas para o Xingu. Então, assim, foi um convite. Naquele momento, eu entendi uma coisa muito importante que eu acho que é na comunicação com os povos indígenas, pelo menos os que eu conheço até o momento. Eles são muito... O que eles falam é o que é. Eles não são que nem a gente, que vem aqui em casa tomar um cafezinho. Não, quando ele virou para mim e falou, você bem que poderia vir conhecer a aldeia, e eu falei, eu vou adorar, ele me convidou e eu aceitei o convite. Então, a partir daquele momento, eu entendi o poder da palavra, né? A força da verdade e a força um sorriso, uma coisa que a gente fala, a gente tem que estar atento, porque tem que ser cuidadoso. E assim eu fui parar no Xingu 1 mês e meio depois, com a Crisa, né? Assim, é uma viagem bem intensa, né? Assim, que a gente faz para chegar até lá. E, gente, a gente foi muito bem recebido. Assim, eu tenho uma sensação, para mim, foi diferente da Crisa, foi até interessante fazer, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem a campo com alguém, e foi muito interessante para mim, foi outro aprendizado, entender como eu me sinto nos lugares e como uma outra pessoa se sente. Porque eu nunca tinha ido para o Xingu e eu me senti em casa. Quando eu cheguei lá, eu me senti extremamente bem, assim, extremamente confortável num lugar que era completamente diferente, até porque eles tinham mudado a aldeia recentemente de lugar e as ocas, além de tudo, tinham uma só coberta, coberta de palha de buriti. As outras elas estavam cobertas de plástico branco, então parecia até meio um cenário de Marte, assim, sabe? E a gente foi estabelecendo essa relação. Então eu cheguei, aí eu comecei, a gente levou doações. É muito bonito de ver como tudo é coletivo, né? Então, quando você a gente levou as doações foram levadas para o centro da aldeia, todos saem das suas ocas, vão para esse centro e aí já começa o aprendizado, porque eles vão pegando, cada um pega uma coisa, e a gente levou, sei lá, a gente perguntou quantas pessoas tinham, eram 40 pessoas, a gente levou 40 havaianas, 40 não sei o quê, pensando em um para cada um. E foi assim, sei lá, 10 pessoas pegaram as havaianas, as outras não. Aí 5 pegaram uma blusa, a outra não. Então, eu perguntei para o Steve, né? E agora? Né? Por que não pegaram, cada um pegou um? Né? E agora, o que faz com isso? Não, eles não pegaram porque eles não precisam. Então, né? Eles não vão guardar 10 havaianas dentro da oca, eles vão ter a havaiana que eles precisam. Se eles já têm uma, eles não vão pegar outra. Isso vai ser guardado para ser distribuído em outro momento em que alguém esteja precisando. Então, a gente já começa a aprender desde aí, né? E assim a gente foi conhecendo, ele levou a gente para conhecer como era a derrubada da árvore, como é feito o banco. Ele também trabalha, né, com saúde, então ele levou a gente para conhecer outros lugares. E eu vou conversando, como eu faço com todos os artesãos, eu vou conversando, falando, nossa, mas que legal, mas e isso, mas e aquilo? Eu encho a pessoa de perguntas, porque eu tenho mania de perguntar sobre tudo. A Crisa estava junto, então também me ajudou a encher de perguntas. E eu comentei com o Steve, falei, o que vocês precisam, né, na aldeia? Porque eu trabalho como designer, faço isso, faço aquilo, trabalho com artesãos, não garanto que eu vou fazer alguma coisa, né, mas assim, para entender, de repente existe uma possibilidade. Então, eu sou muito verdadeira, porque eu nunca sei o que vai acontecer dali, eu não sei se aquilo vai dar em alguma coisa ou não, eu não vou prometer algo que eu não possa cumprir. E nisso ele me contou várias necessidades, e uma das necessidades que foi a que me tocou é que as mulheres, a base do artesanato delas é o trabalho com buriti. E elas, para poderem coletar o buriti, elas precisavam pedir a canoa ou o barco emprestado para um homem. E nem sempre eles podiam emprestar. Então, a partir daí, eu falei, bom, então o que eles mais precisam, as mulheres precisam de uma canoa para poder coletar o buriti independente, né? Aí já vem o lado feminino, querendo deixar as mulheres mais independentes nessa coleta. E assim a gente foi. E nisso eu voltei para São Paulo, comecei a borbulhar de ideias na cabeça, conversei com o Steve das ideias. Toda vez que eu falo com o Steve, ele leva isso que eu falo para um momento na aldeia onde todos se encontram. Então, todos eles
ficam sabendo dessa ideia, todos eles aprovam essa ideia, e aí o Steve me retorna e fala, Fernanda, podemos seguir. Então, a minha relação com ele sempre foi assim, eu nunca tive essa questão do valor do dinheiro, do pagamento. Assim, eles me passam o valor que eles acham justo. Quando eu acho que é muito barato, eu já trabalho isso com eles, porque eu gosto de entender quanto tempo demora. Então, assim, a questão da valorização da rede, a questão de tudo isso. E aí, só que no meu caso, a gente teve a pandemia no meio do caminho, então eu não consegui voltar para a aldeia, porque a pandemia aconteceu. E eu falei, bom, agora eu construí uma relação, eu conquistei uma confiança, eu não posso deixá-las na mão. Como fazer isso no meio de uma pandemia? Então, o Steve foi, acho que como o Iatapi, ele é assim, um amigo, irmão. Ele caminhava da aldeia, pegava um carro emprestado, ou, na época ele tinha um carro ainda, para ir para uma fazenda próxima, onde o fazendeiro compartilhava o sinal do Wi-Fi, e ele me mandava mensagens e vídeos, e pegava as mensagens e vídeos que eu tinha enviado. Então, se dava a sorte dele estar nesse lugar com sinal, uma hora que eu podia falar, a gente conseguia falar, senão a gente ia trocando mensagens. E assim a gente construiu a coleção Xingu. Ele lá, eu aqui, e trocando ideias. Então, ele coletou cascas e folhas de árvores, conseguiu mandar para uma amiga minha, a Maibe, da Matricária, em Brasília. Ela tingiu esses fios, mandou de volta para a aldeia. As mulheres me ensinaram a tecer. Então, tem um buffet que eu apresentei numa das fotos, que as mulheres, o Steve gravou as irmãs dele dando aula para mim de como tecer uma aldeia, uma esteira de talos de buriti. Né? A minha ideia era tecer junto com elas, como eu não consegui, eu apliquei a técnica aqui, então, enquanto elas teciam lá, eu tecia aqui. E assim a gente foi construindo uma relação que virou, acho que o primeiro slide que eu coloco é uma obra de arte que eu construí junto com o Steve, que se chama Onde Eu Quero Deixar Meu Reflexo. Construímos uma árvore de fios de buriti, que hoje está passeando aí pelo mundo, levando o trabalho deles. E assim foi. E com o povo Pataxó foi a mesma coisa. Eu estava fazendo uma pesquisa, na verdade o Marco Poitier me convidou para fazer um projeto com alguma etnia do Nordeste, e uma amiga minha me apresentou o Araçari. Eu tive uma reunião, era pandemia também, tive uma reunião com ele por vídeo, conversamos lá, e eu, do mesmo jeito, falo pra caramba. E nisso, quando a gente desligou o telefone, veio uma mensagem dele. Fernanda, você gostaria de vir conhecer a aldeia? Eu falei, mas a gente está no meio da pandemia. Ele falou, não, mas eu já vi que você é uma pessoa de luz, pode vir que não vai acontecer nada. Aí você fala, uau, ok, eu vou para a aldeia Pataxó. E assim vai. E assim, hoje eu tenho uma relação imensa com toda a família do Araçari também. Falo com o pai dele todo mês, falo com os sobrinhos dele, e é para a vida. Então, né, como é importante esses relatos que vocês estão trazendo para a gente, porque a gente vê também, do outro lado, uma resistência e entender como são essas relações, né? Um preconceito de como são essas relações, como importante mostrar essa parceria e essa horizontalidade que vocês mencionaram, para quebrar também um pouco dessa resistência que a gente tem, achando que sempre que for um designer, um outro profissional numa aldeia indígena, ele vai lá para explorar, ele vai lá para roubar alguma coisa técnica. Então, eu queria que vocês falassem como vocês respondem a essas pessoas que continuam tendo essa visão distorcida dessas relações que vocês estabelecem e desse trabalho que vocês vêm apresentando. No meu caso, eu nunca tive esse questionamento de ninguém, assim, porque eu costumo deixar tudo muito claro a maneira de eu trabalhar. Quando eu apresentei o projeto para a Clarissa, por exemplo, e para a Tati, foi uma coisa que eu falei, estou apresentando para vocês, eles não sabem ainda, porque é um pouquinho diferente da Maria Fernanda. Eu notei que com eles, assim, uma possibilidade vira um compromisso. Então, eu não poderia apresentar uma possibilidade que seria super boa financeiramente para eles,
que pudesse dar errado. E as coisas dão errado, né, aqui no nosso trabalho. De vez em quando eu já apresentei um monte de projeto que não foi aprovado e tal. Então eu apresentei para elas, tipo, assim que foi aprovado, eu fui lá e aprovei com eles também, porque aí tem tudo que a Maria Fernanda escreveu. Tem uma reunião lá na aldeia, todo mundo senta, e aí, dá para fazer? Vamos fazer? Não vamos? E aí a coisa dos pagamentos, assim, do dinheiro, do tipo, quanto que é para cada um. Isso tem que ficar muito claro, assim. Então eu nunca fui questionado sobre nada disso, assim. Se alguém me questionar, eu falo, cara, vamos comigo lá, vamos lá ver trabalhar, sabe? Vamos ver a relação que eu tenho com todos, sejam os indígenas, sejam os ribeirinhos, que é essa relação de horizontalidade e melhor distribuição de dinheiro, né? Que é importante. No final de contas, a gente vive nisso, que precisa de dinheiro, né? Então, no meu caso, assim, eu não tenho muito como responder, eu tenho como mostrar, né? E como é que foi o desdobramento do trabalho que você apresentou aqui com a Mais 55, né? Você tinha os 8 bancos, e como é que foi essa sequência desse trabalho? São 9 bancos, a sequência a gente não deu continuidade ainda, né? Mais trabalho junto, foi muito no começo desse ano, foi super intenso, super corrido, eu quase tive um treco, né? Cuidando de um monte de gente junto, um monte de trabalho junto. A gente não deu, mas eu tenho essa continuidade de Amazônia, assim, seja o Xingu, seja o Amazonas mesmo, né? O que eu continuo trocando com eles, assim. Então, tipo, um deles já veio, eu continuo ajudando a vender os bancos, sabe? Ele não vendeu para ninguém, eu falo, cara, vai, eu compro o banco, e vendo para algum amigo meu, se eu posso, né? Se eu tenho dinheiro na hora. Então, de trabalho, ainda a gente não desdobrou em nada. O que eu quero lá é voltar para construir mais... Eu não construí canoa com eles, né? Eu quero construir uma canoa, que é do jeito tradicional. Mas não teve nenhum desdobramento ainda com eles disso. Naná? Não, eu ia falar que essa questão de questionamento, eu acho que eu sou a pessoa que mais me questiono. Eu fico o tempo inteiro me questionando para saber se eu estou fazendo tudo o mais certo possível, o mais correto possível. Então, eu acho que eu tenho até assim, eu fico o tempo inteiro pensando em todos, olhando de todos os ângulos para tentar entender aonde eu posso melhorar, onde eu posso fazer diferente. Recentemente até contratei uma advogada, a doutora Olivia Bonan, que é especializada nessa área de direitos autorais, para poder ter ainda mais segurança de se está faltando alguma coisa, se não está, para tentar não errar, né? Porque não errar é impossível. E errando a gente aprende. E eu acho que assim, essa questão de, por exemplo, de valores, já fui questionada algumas vezes sobre isso. E o que eu faço quando a gente vai estabelecer, quando a gente vai trabalhar com o artesão, com o povo indígena, o trabalho, se é um trabalho que eles já fazem lá, como, por exemplo, a esteira, que elas já fazem, elas já têm um valor que eles costumam comercializar essa esteira. Eu sempre busco encontrar alguma coisa de diferente. Então, no caso da esteira que elas fazem para o armário Oca, ela é uma esteira num tamanho maior do que elas estão acostumadas, então vão várias mulheres tecendo, então eu consigo pagar mais por isso, mas eu compro aquele trabalho deles para trazer para a minha peça, quando é uma peça assim. Quando é uma peça como, por exemplo, o balanço, o balanço ele é feito totalmente na aldeia. Aliás, quando ficou pronto, eles falaram que a gente criou um novo produto indígena. Então, é uma peça que eles podem vender por eles mesmos. Eles não precisam da Yankatu para vender. Mas aí a gente trabalhou juntos. A primeira peça foi leiloada no leilão da Artsol por um valor. Então, esse é o valor mínimo para o qual eles vão vender essa peça. Então, eu montei um portfólio da peça, contando a história da peça, a importância da peça. Eles têm esse material com eles e, quando alguém se interessa, eles mandam esse material com o valor, para a pessoa entender que não vai enganá-los. Porque já teve gente que viu no meu site e foi atrás deles para ver se eles faziam mais barato. Na verdade, queriam pagar R$500 por um balanço. Eu falei, gente, é ridículo, porque... nem eu faço isso, nem eu pago muito mais para vocês, porque quando eu vendo o balanço, eu repasso para eles a maior parte do valor. E as peças que não têm o trabalho deles, mas têm a inspiração
deles, elas têm uma parte revertida, de alguma forma. Então, a coleção Xingu, ela conseguiu levantar um valor que a gente conseguiu doar a canoa que as mulheres precisavam para a aldeia. Então, eu sempre busco, de alguma maneira, deixar tudo o mais claro possível para não ter um mal-entendido no caminho. Você? Bom, eu acho que a minha experiência é um pouco diferente, né, da de vocês, mas eu senti, como o projeto, a primeira vez que a gente foi lá e fez os testes e divulgou na Casa Vogue, logo na sequência começou a pandemia, né, e o Xingu teve problemas seríssimos com a pandemia, muita gente morreu, enfim, todos nós tivemos problemas, mas... E o meu pai adoeceu, então esse projeto ele ficou congelado durante muito tempo e me fez refletir muito sobre como apresentá-lo. E eu acho que o fato do meu pai ter a visibilidade que ele tem também, isso dava uma dimensão, uma escala de repercussão, digamos, de visibilidade, que me dava medo um pouco de como que eu vou, então, lidar com isso. E eu confesso que eu passei muito nervoso, tentando entender como que eu tinha que fazer para fazer corretamente, com muito medo de, por algum motivo, ser acusada por apropriação cultural ou estar sendo exploratório de alguma maneira. Enfim, para mim foi difícil. E eu acho que se eu soubesse que vocês estavam fazendo isso na época, eu tivesse conversado com vocês, teria me dado uma luz, assim. Mas foi um processo super cuidadoso e foi justamente, eu acho, que o passo, para mim, mais importante foi ter dito não para as propostas que eu tinha recebido, porque elas eram desse caráter, digamos, de comprar barato, justamente, porque eles têm uma coisa de precificar também que é muito louca, porque hora eles cobram 50, hora eles cobram 1.000. Isso não tem essa relação com o dinheiro como a gente tem. Então, eu entendi que cabia a mim dizer o quanto essa peça deveria valer para que eles pudessem ser remunerados adequadamente. E aí eu consegui, também com advogados, fiz um acordo assinado entre eu e o Kotoque, onde todo mundo está de acordo com uma porcentagem dessa venda, ou seja, independente da variação de valor de venda, a porcentagem do pagamento deles é sempre a mesma. E também a mesma coisa para o artista, que seria o meu pai, que no caso agora é a nossa família, né, porque ele faleceu, é a mesma porcentagem que a porcentagem de Camaiurá, ou seja, eles estão no mesmo lugar como artistas. E é um desafio, né? Foi um desafio fazer isso, mas também a partir do momento que a gente coloca e faz é muito libertador e importante pensar que podem existir outros projetos que também sejam respeitosos e que olhem para isso de forma respeitosa. Muito gratificante. Bom, eu acho que a gente passa a palavra para, se alguém quiser fazer pergunta. Eu fico, nossa, muito grata a vocês, assim, por esse relato, pelo trabalho de vocês, pelo respeito que vocês demonstram a esses povos originários. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui hoje. E acho que foi uma lição também, porque eu, por exemplo, nunca tive uma oportunidade de ir a uma aldeia, espero poder ir alguma hora, mas a gente sempre tem essa vontade ainda maior depois de ouvir vocês. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta... Bem, bom dia para todos. Eu acho que ficou um pouco mais claro para mim, isso obviamente no trabalho da Maria Fernanda, porque pela relação que a gente tem, mas eu queria entender também de vocês. Eu tive uma conversa com o Kulikir há alguns meses atrás, para uma entrevista, para uma matéria que a gente fez para a Casa Jardim, justamente falando sobre a importância do designer ir para a aldeia e as interações que ele tem lá. E aí eu queria entender de todos vocês, na verdade, de que forma vocês acham que a presença de vocês dentro da aldeia influencia justamente eles na criação de novos produtos e, enfim, trazendo inspiração para que eles criem novos produtos para que eles possam gerar renda para si mesmos? E quais os cuidados que vocês tomam para que essa interação não se torne algo negativo, no sentido deles olharem para os produtos que vocês estão ajudando eles a criar e pensem que aquilo é superior ou melhor e que, a partir de dado momento, eles precisam deixar de fazer o que eles já fazem tradicionalmente para passar a fazer o que vocês estão ali propondo como produto?
No caso do projeto da Paulistano, foi muito interessante porque o fato de eu levar o gabarito, que é uma espécie de instrumento, né, que é uma lógica muito ocidental já, de um instrumento que propicia a produção em série. Isso foi super esquisito quando a gente chegou lá. E eu tinha medo de justamente estar... É quase como se eu estivesse levando uma revolução industrial para trazer uma lógica industrial de produção em série para uma coisa que é feita de maneira muito delicada e muito sazonal e muito respeitosa com os ciclos da natureza, o Buriti. Mas eu acho que a consciência deles do quanto isso é precioso e importante é tão grande que isso não afeta. Tanto que eles perderam o interesse, eles não ficaram com vontade de falar, então vamos fazer 1000. Não, vamos fazer essas aqui. Foi uma experiência real ali e sincera daquele projeto, mas ainda assim a rede é muito mais interessante do que a cadeira paulistana, entende? Porque a rede é o dormir deles. Eles não têm essa ideia do produto, quer dizer, eles não têm cadeiras, até tem uma ou outra, mas não tem essa lógica de como a gente tem do produto como uma coisa de enfeite, né? É tudo muito essencial e muito útil e prático na rotina e no cotidiano deles, né? Do objeto. Então, eu acho que, na verdade, eu sinto que só valorizou mais ainda a própria rede de dormir e a própria técnica do Buriti, assim, ao meu ver. Mas eu me preocupei com isso ao longo do processo, né? De estar levando uma coisa que pudesse, de alguma maneira, fazer com que eles... mas acho que não, porque eles sabem o quanto é importante e o quanto é bonito o trabalho deles. E ele está muito mais ligado com outras coisas. Tem coisas simbólicas e ritualísticas, enfim, são 1000 camadas que eu mesma nem consegui perceber tantas as camadas que tem, né? A relação com o objeto é diferente da nossa. Então, um pouco essa foi a minha experiência, um pouco no que você perguntou, não sei se eu te respondi. Eu tenho uma postura mais de observação, né, quando eu estou lá. Então, essa coisa de copiar o jeito que eles trabalham na hora para aprender a técnica que eles estão usando, né? Então, quando eu estou em qualquer comunidade, eu não estou levando o meu trabalho, na verdade. Eu estou em caráter de pesquisa, né? Então, eu não vejo muito problema. O que aconteceu quando eles vieram para o meu ateliê, que é um ateliê super bem montado em relação a ferramentas, sabe? Eles até trabalham com ferramenta elétrica lá também para a construção dos animais, mas eu tenho lá uma infinidade, tem muita ferramenta. E aí essa coisa brilha um pouco aos olhos, né, deles. O que a gente fez ali foi tentar mesmo conversando, falar, cara, vamos trabalhar do jeito que vocês trabalham mesmo, sem adicionar nada. Eu trabalho do jeito que eu trabalho, vocês trabalham do jeito que vocês trabalham. Então, tipo, ele usa aquela lixadeira que mostrou no filme lá? Usa. Aquela lixadeira nem é a lixadeira que eu usaria para fazer aquilo, tem coisa muito melhor. Mas, então, a não influência foi uma tentativa aqui dentro do ateliê, assim, do tipo... Se você olhar o processo dos bancos indígenas, assim, um passo antes do que eles consideram finalizado, na minha opinião, é muito mais bonito, que ele deixa a marca da intenção da ferramenta, que é o enxó. Então, ele é todo sextavado, assim. E aí, em algum momento da história ali deles, eles chegaram à conclusão, vendo algum produto do homem branco, que eles tinham que lixar aquilo, né? A lixa não é uma coisa tradicional, né? Então, eu tenho muito medo desse tipo de influência. Assim, até no projeto da Mais 55, eu tentei que se deixasse essas marcas, né? Porque o enxó é uma ferramenta de intenção, né? Você bate para tirar a madeira, né? Para tirar o grosso da madeira, e é super bonita a marca. A gente, no final das contas, não conseguiu, porque já é uma coisa adquirida por eles, essas coisas que tem que ficar liso, né, a peça. Mas a minha postura, sempre que eu estou num lugar que é diferente, a cultura é muito diferente, é de observação mesmo, né, mais para absorção. Bom, eu acho que eu vou lá para valorizar o trabalho deles, né? Então, o tempo inteiro, o meu foco está naquilo que eles fazem. Eu acho que o Kulikida, né? O Kulikida já falou que que eu ter ido lá e eu ter, sei lá, trazido a esteira para colocar no móvel, né? A gente ter criado o balanço junto, então que isso ajudou ele a olhar para aquilo que eles têm lá e pensar outras possibilidades, o que eu acho
Eu acho isso muito bacana, né? Que eles tinham a rede lá e eles tinham a madeira lá e eles nunca tinham pensado em fazer um balanço e unir as duas coisas. Então, na verdade, a influência é positiva, né? Não é olhar para o que tem aqui e achar que o que tem aqui é melhor, né? Ou aquilo que tem a influência do designer é melhor do que o que eles já fazem, mas sim poder olhar para aquilo que eles já têm e ver que existem outras possibilidades de fazer. Então, recentemente, eu, junto com o Douglas Tavares, da 985DD, eu transformei uma rede que eu tinha em casa numa saia, porque a rede deu um problema no punho. Eu fui tirar ela de onde ela estava e falei, gente, isso é um vestido. Eu falei com o Douglas, embarca nessa jornada comigo, sim, e virou uma saia. E, a partir daí, uma outra, é o mesmo trabalho que elas já fazem, é a mesma coisa que elas fazem, só que usada de uma forma diferente, que talvez possa vir a gerar mais renda para elas, porque muitas vezes as mulheres compram mais saias do que renda, do que rede, né? Então, é sempre mantendo a tradição. E eu acho que um papel importante que a gente tem e que muitas vezes a gente não se dá conta é influenciar as gerações mais novas. Porque eu acho que assim, quando a gente leva esse outro olhar, né, de possibilidades, os mais novos que hoje já têm mais acesso, isso também com os artesãos, né, acesso a celular, a televisão e tudo mais, já estão mais um pouco desconectados daquela raiz, eles reenxergam o valor daquilo e enxergam como eles podem ir para longe, estudar e voltar para lá para aplicar e valorizar aquilo que eles têm. Então, eu acho isso algo importante que a gente também tem que prestar atenção. Alguém mais quer fazer pergunta? Bem, eu tive com a Maria Fernanda no Xingu, diferente da Maria Fernanda, eu acho que é válida a experiência, né, colocar a experiência. Eu sou neta de Índia. Mas só do sul, tá, gente? Não é no Xingu. Mas, enfim. E eu, né, convivi muito com a minha avó. E quando eu fui para o Xingu, eu fui com a cabeça da Cris, arquiteta. E, assim, uma arquiteta um pouco cabeça dura, né? Eu trabalho num setor bem diferente de todo esse setor, né, da parte indígena. Eu trabalho com luto, né? Com ambientes de luto. E eu me vi, quando eu cheguei no Xingu, querendo reorganizar tudo aquilo. Então, o meu olhar era assim, nossa, gente, mas para que é feito dessa forma? E aí, eu me irritei diversas vezes, né? Eu não fui com esse coração puro, como a Maria Fernanda foi, né? Eu fui com um olhar horrível. E eu voltei me sentindo horrível, né? Eu falei, gente, da onde que eu quero? E passou muito tempo e tal. E, enfim, a gente começou a pandemia, né? Logo depois, acho que depois de 4 meses, né, Fê? Começou a pandemia e eu me vi obrigada a trabalhar, porque como eu trabalho com luto, eu fui obrigada a trabalhar. Meu escritório não fechou, nada disso, continuei trabalhando, indo aos cemitérios e tal. Blá, blá, blá. E a primeira vez que eu cheguei em eu lembrei quando eu cheguei na tribo. E eu falei, peraí, era com esse olhar que eu chego que eu deveria ter chegado lá, né? Ter respeitado exatamente como eles vivem, mas respeitado na essência. Não, tá, respeito, sai de lá, tá, beleza, mas eu continuo achando que aquilo ali está errado, aquilo não está certo, né? Porque a gente sempre brinca que no luto a gente não pode dar valores, né? Eu sinto de uma forma, você sente de outra forma, são coisas completamente diferentes. Então, assim, para quem for, que vá com o coração, né? Eu não conheço o coração de vocês, então, da Maria Fernanda eu posso dizer que eu conheço, vá com o coração da Maria Fernanda, porque eu acho que isso realmente ensina, né? E aí, nessa crítica, né, eu fiquei lembrando, falei, gente, olha, minha avó era assim, né? Minha avó, né, era aquela coisa, é isso, não muda, tá? É minha vida aqui. É o meu canto, é a forma que eu vivo, e está tudo bem, eu estou feliz. Você não vai mudar da forma com que eu vivo, né? Então, era só essa mensagem que eu queria deixar para quem quiser visitar, entenda e vai de coração puro, por favor. Nossa, você me deixou curiosa. O que é uma arquiteta que se dedica ao luto?
Bem, eu sou arquiteta e, enfim, me formei em arquitetura e depois de um tempo eu tive um presente de um cliente meu falando: Cris, olha, temos um cemitério aqui e eu quero transformar num espaço onde a comunidade local possa entrar e isso ser um parque, enfim, ter obra de arte, ter peças de designers, enfim. E arquitetura, paisagismo, enfim. E eu olhei e falei: opa, espera aí que eu não sei de nada disso. E aí eu fui tentar entender o resultado. Fui buscar dentro, né, do mundo da arquitetura referências, não encontrei, né? E aí, há 14 anos, eu trabalho nessa área, ressignificando de espaços, né, que estão ali para os enlutados. Então, isso leva desde memoriais ao próprio cemitério, um cemitério inteiro, a requalificação de espaços. Mas os meus grandes professores foram médicos de finais de vida, de cuidados paliativos, geriatras e psicólogos e psiquiatras. A arquitetura só foi um instrumento mesmo. Basicamente é isso. Eu fico com a sensação que, tipo, essa incerteza, eu tenho uma incerteza sempre nas coisas, sabe? Tipo, eu vou influenciar, eu não vou influenciar. Essa incerteza é muito importante, essa incerteza me gera cuidado. Então, toda essa incerteza que eu tenho antes de começar um trabalho desse, ela é muito mais importante do que uma certeza. Assim, eu não vou influenciar esses caras. Quando eu era moleque, um cara chamado Orlando Vilas Boas frequentava a minha casa. E um dia meu pai estava conversando com ele e ele falou que ele se sentia muito culpado pelo trabalho que ele tinha feito. E meu pai falou: pô, mas como assim? Ninguém poderia ter... Ou minha mãe, na verdade, não lembro. Ninguém poderia ter feito melhor que você. Ele falou: pois é, mas eu me sinto culpado, sabe? Então, acho que essa incerteza, não só no trabalho dos indígenas, mas também, é uma coisa muito importante, assim, que eu levo não só para a carreira, mas para a vida, de chegar num lugar, se colocar e eu acho, mas eu não tenho certeza disso, sabe? Eu não tenho certeza se essa influência que eu vou ser para eles é boa, enfim, tudo que se desdobra disso. Bom, eu acho que eu tenho certeza que ainda vou continuar aprendendo, mas acho que uma das coisas que ficou muito em mim e que virou uma obra e depois uma exposição é que a gente está aqui de passagem, né? Então, entender a vida como uma passagem mesmo. A gente não sabe que horas que a gente vai embora e a gente não precisa de tanta coisa. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem com quem está com a gente. Eu acho que assim, eu vejo isso porque cada cultura indígena é uma cultura, são diferentes, mas com os Merinak, com os Pataxó, o que eu aprendi é essa simplicidade de se entender a vida, né? Então, assim, não precisar de tanta coisa, né? Estar feliz como se é, né? E aproveitar aquele momento, aproveitar aquilo, viver aquele momento, viver aquele dia. Você está, sei lá, coletando buriti, você está coletando buriti. Você vai pescar, você está pescando. Você não está pescando pensando: mas eu gostaria de estar pescando num barco maior, num outro lugar. Não, é muito simples. Viver é simples, a gente que complica. Eu acho que eu aprendi isso com eles. Bom, de verdade, para mim hoje, essa manhã foi um presente. Eu espero que tenha sido para vocês também. Agradeço demais a presença de vocês estarem aqui. E, mais uma vez, o museu, né, por esse momento. E muito obrigada a vocês também de estarem aqui hoje com a gente, compartilhando essas experiências. Obrigada.